galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí em nossa quinta semana de estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, sétimo ano do ensino fundamental. Certo, galerinha? Lembrando que nós estamos neste mês de julho trabalhando com base em dois pilares. Um deles que é dar continuidade aos nossos objetos de conhecimento matemático. Lembrando que estamos aí no capítulo 2 do livro didático 1 de vocês, certo? Estamos falando aí sobre geometria, tanto plana como espacial. E, por outro lado, estamos também aí na temática deste mês de julho, trabalhando sobre tecnologias, certo, galerinha? Lembrando que no nosso estudo não presencial da semana passada, vimos aí sobre a geometria plana e espacial. E, em particular, falamos sobre os poliedros, os corpos redondos, falamos sobre os sólidos geométricos, certo, galerinha? E o que é que acontece? Nós vemos lá, né, que estes sólidos geométricos, esses corpos redondos, eles são de suma importância no que diz respeito a sua utilização dentro da sociedade. E nós vimos, inclusive, por aquele vídeo complementar das latinhas de refrigerante, que, na verdade, a ideia dos objetos geométricos é justamente isso, facilitar a nossa vida. E aí, quando nós olhamos para este fato, vemos a ligação profunda com a tecnologia, porque nós vimos que a tecnologia é justamente isso, é facilitar a nossa vida, é facilitar o nosso trabalho, certo, galerinha? E aí nós podemos ver que, na verdade, no que diz respeito aos objetos geométricos, às formas geométricas, nós vemos que artistas, engenheiros, marceneiros, mecânicos, arquitetos, costureiros, enfim, N profissionais se utilizam e manipulam essas formas geométricas justamente com esse objetivo de tornar a coisa mais, digamos que, fácil possível, que ela flua da melhor maneira possível. Certo, galerinha? E, em particular, nós iremos falar agora aqui sobre os polígonos. E aí, antes de falarmos especificamente sobre os polígonos, nós vemos que a própria natureza, ela traz para nós exemplos de formas geométricas. Certo? Nós temos aí, por exemplo, né, colmeia aí de abelhas, e que se nós olharmos cada casinha dessa, nós vamos ver que aparentemente parece como se fosse um círculo, né? Mas quem já teve contato, né, fisicamente com estas colmeias, deve ter notado que, na verdade, cada casinha dessa, na verdade, é composta por lados. E, em particular, se nós fizermos aí a contagem desses lados, dessas casinhas, lá na colmeia das abelhas, nós vamos ver que forma essa figura aí, uma figura formada por segmentos de reta que se conectam uns com os outros e formam uma figura fechada, certo, galerinha? Se nós avançarmos também, né, na natureza, nós vamos ver aí um exemplo, né, de algo parecido com uma flor, uma pétala, algo do tipo, né? E nós vamos ver também que as extremidades, né, são justamente isso, né, segmentos de reta que se conectam, e quando nós olhamos aí ao todo essa conexão, nós vamos obter justamente o quê? Uma figura fechada. Até aqui eu tenho 12 lados, se eu fizer a contagem, né? Ou seja, 12 segmentos que se conectam, e ao todo eu vou ter aí 16 segmentos que se conectam nas extremidades dessa figura, dessa forma aí, né? Que apesar de ser um ente tridimensional, isto é, ter 3 dimensões, comprimento, largura e altura ou profundidade, porém, para nós, o que os nossos olhos conseguem enxergar nesse exato momento, ao olhar para essa figura aí, é justamente a figura de 2 dimensões. Né? E não só nisso, né? Mas, na verdade, nas N diversas
manifestações populares, nós temos aí o Barco de Fogo, né, que é algo aí que faz parte da cultura da nossa estância. Nós temos aí na construção civil, nos esportes. E eis a pergunta, né? Mas o que é polígono? Né? O que é polígono? O que é que ele tem a ver com a tecnologia, por exemplo? O que é que ele tem a ver com o que nós já exploramos anteriormente aqui? Certo, galerinha? E aí vale a pena nós virmos aqui rapidamente para este software chamado GeoGebra e veja que aparentemente nós temos apenas pontos aí. Né? Temos aí um ponto em vermelho, um em verde, 3 pontos em amarelo e 5 pontos na cor azul. E aí eu quero fazer uma animação, né? Para vocês verem. Veja como é a trajetória desses pontos e à medida que eles vão se deslocando nessa trajetória, vão formando aí desenhos geométricos. Certo, galerinha? E aí, veja que eles já formaram aí os desenhos, aí, se eles percorrerem as trajetórias, vão deixando um rastro, cada um na sua cor, respectivamente, e formaram aí desenhos geométricos. E o que eu quero que vocês observem é justamente o seguinte. Todos esses desenhos geométricos, de forma semelhante ao que eu apresentei aqui para vocês ainda há pouco, lá da colmeia das abelhas, lá daquela flor, né? Da questão lá do barco de fogo, a questão do esporte, da construção civil, percebam que essas figuras aí, primeiro, elas são formadas apenas por segmentos de reta. Veja que eu não tenho nenhuma curva, seja uma curva aberta ou fechada, como nós vimos lá na semana passada. Neste caso, não. Eu tenho figuras formadas apenas por segmentos de reta, ou seja, é aquela figura reta, certinha, que nestes casos em particular tem início e tem fim. Beleza? Segundo, observe o seguinte, que estas figuras, estes segmentos, eles se conectam uns com os outros. Certo, galerinha? Terceiro, observe o seguinte. Vejam aí que eu vou pegar, por exemplo, esse ponto H aí. Tá vendo? Veja aí onde está o dedinho no mouse. Perceba que esse H ele inicia aqui no início do segmento. Esse primeiro segmento inicia aí onde eu coloquei o ponto H, certo? E aí ele vai se deslocar, se eu der uma animação aí, ele vai se deslocar até aqui. Opa! Veja que ele vai se deslocar até aqui, tá vendo? Onde termina o primeiro segmento. E aí ele termina o primeiro segmento e a partir do final do primeiro segmento inicia o segundo. Veja que se eu der outra animação, o H vai andando, tá vendo? E veja que isso acontece em todas essas figuras aí. Onde o primeiro segmento termina, inicia o segundo. Onde o segundo termina, inicia o terceiro. E assim sucessivamente. Então observe isso aí, certo? Isso acontece para todas essas figuras. Então esses tipos de figuras aí, de forma com uma consequência deste desenho geométrico que elas possuem, elas vão ter vários ângulos que vão formar elas. Né? Lembrando que ângulos é o espaço aí formado pelos segmentos, certo? Entre os segmentos. E aí vejam que esse fato aí de terem vários ângulos nos leva ao fato de que elas vão ser chamadas de poligonais, onde poli é um prefixo que quer dizer vários e gonais é um sufixo que quer dizer ângulos. Então, são figuras formadas por vários ângulos. Lembrando que, neste caso, elas são figuras formadas apenas por segmentos de reta. Certo, galerinha? E vejam que, nestes casos dessas poligonais aí, duas delas, em amarelo e em azul, elas são fechadas, elas são poligonais fechadas. São figuras formadas por segmentos de reta que se conectam uns com os outros, mas elas fecharam aí, certo? Formaram figuras fechadas. Então, esse tipo de poligonal que é fechada é que nós iremos denominar de polígonos, certo, galerinha? E aí vem, o que é que são polígonos? Então, os polígonos vão ser justamente o seguinte, vão ser linhas fechadas simples, ou seja, não se cruzam. Elas são formadas apenas por segmentos de reta, todos no mesmo plano e que se conectam umas com as outras. E aí nós vimos aí o exemplo lá, né, o hexágono, que é o caso lá da casinha das abelhas. Nós temos aí um exemplo de um retângulo, que é formado só por segmentos que se conectam uns com os outros e fecham. Né? E temos até uma seta aí, inclusive. Né? E andando mais um pouquinho, nós temos aí que, de acordo com a quantidade de lados,
ou ângulos, lembrando que para estes tipos de polígonos, nós vamos ter uma quantidade igual de lados e de ângulos, né? Então, de acordo com essa quantidade, nós atribuímos nomes específicos. Quando eu tenho uma figura de 3 lados ou 3 ângulos, eu chamo triângulo, certo, galerinha? Também posso chamar de trilátero, quer dizer 3 lados, certo? Onde látero quer dizer lado, né? Gono quer dizer ângulo, e aí o tri, o quadri, penta, isso vai de acordo com a quantidade de lados ou ângulos. No caso aí do polígono formado por 4 lados, ou 4 ângulos, posso chamar de quadrilátero, né? Quadri quer dizer 4, látero, né? Lados, ou também pode chamar de quadriângulo, né? É a mesma ideia. Nesse caso aí, né, dessa figura aí, desse polígono formado por 5 lados, 5 ângulos, eu posso chamar de pentágono ou pentalátero, certo? Então, eu posso atribuir nomes específicos de acordo com a quantidade de lados ou ângulos, certo, galerinha? E estes polígonos, independentemente disso, eles vão possuir aí uma classificação no que diz respeito a eles terem uma entrada para o seu interior ou não. E aí, dependendo de eles terem essa entrada para o seu interior ou não, eles vão ser classificados como convexos ou não convexos. No caso dos convexos, se eu pego um dos lados e traço uma reta, certo? Lembrando que reta, diferente de segmento, apesar de também ser reta, o próprio nome já está dizendo, né? Mas ela nem tem início, nem tem fim, que é aquela que nós pegamos um segmento e colocamos setinhas nas extremidades, para indicar que ela é infinita nos dois lados, certo? Nas duas direções, lá, 2 sentidos. E o que é que acontece? Se eu pego qualquer um dos lados, lembrando que lados em um polígono é o segmento que o forma, e eu faço uma reta, e aí se essa reta ela continuar, digamos que fora do meu polígono, ela não atravessar o interior, eu vou dizer que esse polígono é convexo. E aí veja o exemplo. Eu tenho aí um quadrilátero, quadriângulo, e aí se eu traçar uma reta em quaisquer um dos seus lados, veja que a reta não vai entrar para o interior. Veja que o quadrilátero, o quadriângulo, ele é um tipo de polígono que é totalmente certinho. Ele não tem entradas, certo? Agora, diferente desse caso aí, os polígonos não convexos, né, se eu escolho um dos lados para traçar uma reta, né, em cima daquele segmento, em cima daquele lado, e aí parte dessa reta atravessar o seu interior, então aí é que eu vou denominar que ele é não convexo. Por exemplo, se eu pego essa figura aí, a primeira figura em azul, né, que eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 lados, né, um pentágono ou pentalátero, e eu escolho um dos lados e atravesso, né, uma reta, eu coloco uma reta em cima, coincidindo com aquele lado, com aquele segmento, percebam que parte da reta ela atravessa o interior. Isso não só para essa figura em azul, para esse polígono em azul, mas para os demais. Se eu escolho um lado e traço uma reta coincidindo com aquele lado, isto é, com aquele segmento, que é um dos elementos do polígono, vejam que parte dessas retas aí, elas atravessam o interior do polígono. E, em outras palavras, esses polígonos possuem entradas. Veja que todos eles têm uma espécie de entrada para o seu interior. Então, nesse tipo de caso aí é que eu vou denominar que os polígonos são não convexos. E lembrando que essa questão aí, né, eu tenho aí os elementos do polígono. Tenho os lados, que são os segmentos, tenho os vértices, que são os pontos que conectam os segmentos, e tenho os ângulos, que são esses espaços entre os segmentos. Certo, galerinha? Lembrando que estamos trabalhando aí em parceria, e agora vocês vão ficar aí com o professor Davi Fraga, que dará continuidade a esses objetos de conhecimento matemático. Certo, galerinha? Valeu, um abração, e é com você, Davi! Olá, pessoal! Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Agora vamos aprender sobre mais um elemento dos polígonos, que é a diagonal. Em nosso estudo, vamos focar, então, nas diagonais de um polígono convexo.
mas o que vem a ser diagonais? Para entender esse termo, vamos analisar a seguinte situação. Polegadas ou centímetros? Como é medido o tamanho das TVs, das telas de TV? Uma TV de 40 polegadas, por exemplo, como é medido o tamanho da tela? O tamanho da tela da TV é medido em polegadas, representadas pelas aspas duplas. Vejamos aí, o exemplo de uma televisão de 40 polegadas. Aqui eu tenho, 40 acompanhado das aspas duplas. Quando você vir essas aspas duplas acompanhando o número, já sabe que está indicando ali polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros e as TVs são medidas da seguinte forma. Elas não são medidas assim, na horizontal ou na vertical. Elas são medidas na diagonal, que é esse segmento aqui, que vem de uma ponta a outra, de lá de cima até aqui embaixo, ou vice-versa. Da ponta superior direita até a ponta inferior esquerda, ou vice-versa. Esse segmento aqui, esse segmento de reta, nós damos o nome de diagonal, ok? Então, no caso de uma televisão de 40 polegadas, por exemplo, a medida da TV, a medida da tela da TV, entre um vértice ao outro na diagonal, é de aproximadamente 1 metro. Na realidade, são 40 polegadas, mas transformando aí em unidades de medida do sistema decimal, nós temos 1 metro. E como nós fazemos esse cálculo? Pegamos a quantidade de polegadas, nesse caso aí 40, multiplicamos por 2,54 e nós temos então o comprimento da tela da TV na diagonal, ok? Então vejamos aí a definição matemática para as diagonais. Diagonal de um polígono convexo é um segmento de reta com extremidades em 2 vértices não consecutivos. Essa palavrinha aí, consecutivos, nós podemos pensar que são vértices vizinhos. Então, se eu quero pensar na diagonal, a diagonal não pode partir para os vértices que são vizinhos, ok? Então, pegando aqui como exemplo, um polígono convexo ABCD. Esse polígono aqui, esse nome aqui, ABCD, essa sequência de letras aí dá nome a este polígono, é uma forma de nós nos referirmos a esse polígono, certo? E vem justamente aqui, das letras que representam os vértices desse polígono, A, B, C, D, beleza? E aí, esses segmentos de reta aqui, vermelhos, são justamente as diagonais desse polígono. Eu não posso pegar e traçar uma diagonal do vértice A para o vértice B, porque eles são vértices vizinhos. Nem posso traçar uma diagonal de A para D, porque eles também são vértices vizinhos. E aí, eu só posso sair de A até C. Tem aqui a diagonal AC. Nesse caso, tem a diagonal DB, ou tanto faz, BD, beleza? Eu não posso traçar uma diagonal de B para A, nem de B para C, porque eles são vizinhos, ok? Nessa última figura, então, eu tenho de verde são os lados do polígono e em vermelho as diagonais desse polígono. O número de diagonais de um polígono convexo depende do número de lados do polígono. Vejamos, então, como nós podemos calcular esta quantidade. Se um polígono convexo tem n lados, então o número de diagonais é obtido pela fórmula D igual a n vezes n-3 sobre 2. Professor, o que é isso aí? Calma, que eu vou explicar. Essa expressão algébrica aqui, ela está dizendo apenas o seguinte: você vai pegar o número de lados do polígono e multiplicar por esse número menos 3. Pegar esse resultado depois e dividir por 2. Vejamos o seguinte, aqui eu tenho o polígono ABCDE.
esse polígono é um pentágono, não é isso? Ó, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos então contar quantas diagonais ele tem. Posso traçar essa diagonal aqui, de AC, de A até D também. Posso traçar a diagonal, então, de B até D e de B até E. E a outra diagonal de C até E. Tenho, então, quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, ok? E se eu fosse utilizar, então, essa expressão algébrica? Então, eu quero calcular aqui a quantidade de diagonais de um polígono com 5 lados. Logo, eu vou precisar substituir o n por 5. De que forma? Vou fazer o seguinte. A quantidade de diagonais é igual a 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Note que no lugar do n eu coloquei o número 5. E vou fazer agora as contas com esses números. Quantidade de diagonais é igual a 5 vezes... Quanto é 5 menos 3? 2. Por que eu fiz aqui isso logo? Porque eu devo resolver primeiro os parênteses. Então, primeiro eu venho aqui resolver os parênteses. Fico com 5 vezes 2 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que 10 dividido por 2, né? 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Logo, eu tenho 5 diagonais. Vejamos então outro exemplo. Um polígono convexo tem 10 lados. Qual é o número de diagonais desse polígono? Então, vamos ao cálculo do número de diagonais de um polígono com 10 lados. Então, eu vou precisar colocar o número 10 aqui no lugar do n, beleza? Então, quer dizer que o número de diagonais é igual a 10 vezes 10 menos 3. Resolvendo primeiro o parêntese. 10 menos 3, 7. Repetir tudo, ok? Tudo o restante. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. Ou seja, o número de diagonais de um polígono com 10 lados é 35. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando. E queremos aí dar continuidade aos nossos estudos não presenciais. E, em particular, eu quero aqui reforçar o que o professor Davi já trabalhou com vocês no nosso estudo não presencial de ontem, onde foi explorado aí por ele sobre diagonais de um polígono convexo. Lembrando, galerinha, que todas as vezes que nós falamos aí em diagonais, temos que ter em mente que se trata de um tipo de segmento de reta em um polígono. Primeiro, diagonal já dá essa ideia de que ele não é nem vertical nem horizontal. O próprio nome já diz, ele é diagonal. Um outro sinônimo para isso é que ele é um exemplo de segmento inclinado. Certo, galerinha? Então, todas as vezes que nós falamos em diagonais, estamos falando em segmentos nos polígonos que são inclinados. Então, uma primeira observação aí válida. Um segundo ponto que o professor Davi Fraga muito bem explorou com vocês acerca das diagonais é que estes segmentos, lembrando que as diagonais são elementos do polígono, tais como os vértices, os lados e os ângulos, certo? Então, as diagonais, elas vão ser segmentos que conectam, né,
vértices do polígono que não possuem uma conexão original. Por exemplo, vocês podem ver aí na figura que eu tenho que tipo de polígono? Isso, eu tenho um triângulo, né? Ou também posso chamar de trilátero, pelo fato de que tem 3 lados, certo, galerinha? Ou 3 ângulos. Lembrando que para esses tipos de polígonos convexos, o número de lados é igual ao número de ângulos. Então, eu posso chamar trilátero ou triângulo. Comumente chamamos mais aí de triângulo. Então, observem que todos os 3 vértices eles de alguma forma são conectados. Por exemplo, eu tenho esse vértice aqui onde está o dedozinho, tá vendo? Ele tanto se conecta com esse vértice aqui de cima, como ele se conecta com esse vértice aqui de baixo. Não há nenhum outro vértice nesse triângulo que não tenha conexão com ele. Então, percebam que isso também é válido para esse outro aqui. Percebam que eles conectam com o primeiro lá que eu mencionei e com o de cima. E idem para o de cima, eles conectam com os outros 2 inferiores. Então percebam que nesse caso todos os vértices eles são conectados uns com os outros, né? Em outras palavras, os segmentos são consecutivos. Eu começo esse segmento aqui, onde está o dedozinho aí, o mouse, ele desce até aqui, ele se conecta com esse outro, que por sua vez conecta com esse outro. Então perceba que os segmentos são todos consecutivos no triângulo. Então não há nenhum vértice que não se conecte com o outro. Então isso faz com que o triângulo, e aí vocês podem ver aí, eu tenho aqui diagonais partindo de um vértice, certo? Aqui na tabela aí em amarelo, na imagem para vocês, eu tenho aqui número de diagonais barra vértice. Significa o quê? Que partindo de um vértice eu tenho quantas diagonais? Então perceba que no caso do triângulo, lembrando que o triângulo tem 3 vértices, né? 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, por isso que é triângulo. Então perceba que ele não tem nenhuma diagonal, certo? Pelo fato do que eu acabei de explicar para vocês. Ele não tem nenhuma diagonal. Todos os vértices já são conectados. Então, por isso é que se nós pegamos aí e aplicamos a fórmula que o professor Davi trabalhou com vocês, que é a fórmula onde eu tenho a multiplicação. Lembrando que essa fórmula ela serve para encontrar a quantidade de diagonais ao todo. Essa fórmula maior aí é do n vezes n menos 3, entre parênteses, sobre 2. Ela serve para determinar o número de vértices ao todo, número de diagonais ao todo. Certo, galerinha? Já esse DV aqui, que é justamente o número de diagonais partindo de um vértice, veja que eu tenho aqui n menos 3. No caso do triângulo é 0. Mas será por que n menos 3? Né? Por que não n menos 2? Então, isso aqui vai ficar mais claro quando nós avançarmos no que diz respeito aos polígonos e irmos agora para um polígono de 4 lados, certo? Então, quando nós vamos aí para um polígono de 4 lados, lembrando que é um quadrilátero ou quadriângulo, esse caso em particular aí é até um retângulo, né? E em particular mais ainda um quadrado, certo? Mas não vou entrar nesses detalhes agora, vamos ficar aí que ele é um quadrilátero ou quadriângulo. Percebam que agora, quando eu fiz essa mudança aí de lados, aumentou aí o número de vértices, obviamente, né? E veja que agora apareceu aí uma diagonal partindo de um vértice, né? E o número total de diagonais, 2 diagonais. Veja que interessante. Se eu colocar aqui para exibir a diagonal, percebam aí que partindo desse vértice aqui, que o meu dedinho está, o dedinho aí, né, na tela para vocês, veja que ele tanto tem conexão com esse aqui de baixo, vocês podem ver aí, como ele também tem conexão com esse outro aqui. Esse vértice que eu estou apontando aqui agora, ele tem conexão com esse de baixo e com esse aqui do seu lado. Agora percebam que há um vértice lá embaixo, oposto a ele, com o qual esse vértice aqui não tem conexão.
Entenderam? Então, justamente percebam que nós vamos ter aqui dois vértices que não são ligados, que não são consecutivos. Então, justamente é aí onde nós temos uma diagonal. Entende? Então, percebam aí que eu tenho 4 lados, certo? Mas desses 4 lados aí, desses 4 vértices, 2 aqui eu já tenho a conexão, com esse vértice aqui de início, só tinha um lá no outro extremo. Então, percebam que quantos vértices aqui estão ligados, são consecutivos? 3. Perceberam? Os 3 vértices aqui são consecutivos. No caso lá do triângulo, como eu disse a vocês inicialmente, né? No caso do triângulo, os 3 vértices são consecutivos. Então, por isso que eu tinha lá n-3, ou seja, 3 menos 3. 0. Então, não teria nenhuma diagonal, justamente pelo fato de que os 3 vértices já seriam consecutivos uns aos outros. Agora, se eu adiciono um lado e parto aí agora para um quadrilátero, veja que agora eu tenho 3 vértices consecutivos, sempre eu vou ter 3 vértices consecutivos, mas um vértice não vai ser consecutivo. E é justamente por isso que na fórmula aqui de diagonais partindo de um vértice, eu vou ter aí o menos 3 fixo, porque eu tenho 3 vértices consecutivos. Não são 2 que são consecutivos. Não é um só que é consecutivo. Não são os 4 que são consecutivos. Eu tenho aí especificamente 3 que são consecutivos. E um que não é. Então, justamente, se o total de vértices é 4, tá aqui, 4, e 3 são consecutivos, resta quantos que não são consecutivos? 1, entendem? Então, justamente esse 1 é o número de diagonais que vai partir de um vértice. Então, desse vértice aqui eu tenho uma diagonal, aí eu posso ter essa outra diagonal aqui desse outro vértice. Só que percebam que eu tenho que ter um certo cuidado na hora de fazer essa contagem de diagonais. Por quê? Porque você poderia dizer simplesmente assim, professor, ao todo eu vou ter 4 diagonais. Eu vou ter uma, já que o senhor disse que de cada vértice vai partir 1, então eu vou ter uma daqui para cá, 2, beleza, daqui para cá. Aí eu vou fazer essa contagem aqui, 3 daqui de baixo para cá e 4 daqui de baixo para cá. Só que percebem que ao fazer esse tipo de contagem, nós contamos 2 vezes o mesmo segmento, 2 vezes a mesma diagonal. Nós dobramos o número de diagonais. Lembrando que nas diagonais, ou eu posso até maximizar isso, em segmentos de reta, eu tenho sempre o quê? Que tanto faz eu sair de A para B, como de B para A. A essência do segmento é a mesma. Então, veja quando eu faço daqui para cá ou daqui para cá, eu estou contando o mesmo segmento. Não é outro segmento, é o mesmo. Ou daqui para cá e daqui para cá, veja que eu estou contando o mesmo segmento. Então, por isso que, veja só, eu multiplico lá, né, o total de vértices, né? Lembrando que esse n aqui quer dizer justamente o número de vértices, eu multiplico ele pelo número de diagonais partindo de um vértice. Lembrando, o número de diagonais partindo de um vértice é sempre o número de vértices menos 3. Professor, por que menos 3? Menos 3 porque sempre eu vou ter 3 vértices consecutivos. E os demais não serão. Então, esse menos 3 é justamente disso. E por que eu multipliquei aqui n vezes n menos 3? Já que de cada vértice eu vou ter uma certa quantidade de diagonais, então, se eu quero saber o total de diagonais, aqui, obviamente que eu multiplico o total de diagonais vezes a quantidade de diagonais partindo de um vértice. Certo, galerinha? Mas essa divisão por 2, ela justifica-se justamente por esse fato, que senão corro o risco de duplicar o número de diagonais, sendo que eu estou contando a mesma coisa 2 vezes. Então, por isso que dividiu por 2. Então, a origem da fórmula se dá aí, entendem? Lembrando, por que n menos 3? N menos 3 é porque sempre, vocês vão ver daqui a pouco para mais polígonos, sempre o número de diagonais número de vértices, melhor dizendo, consecutivos, eles são 3. Então, por isso que é menos 3. E n porque eu vou ter um total de vértices lá no meu polígono e eu excluo os 3 que são consecutivos. Para quê? Para encontrar o número daqueles que não são consecutivos. Certo, galerinha? Porque eu multipliquei n vezes n menos 3. Se eu quero saber o total de diagonais, eu vou pegar
a quantidade de vértices do meu polígono ao todo e multiplico pela quantidade de diagonais partindo de um vértice. E, naturalmente, eu vou encontrar o total de diagonais. E, por fim, por que a divisão por 2? Justamente porque senão eu vou contar o mesmo segmento, a mesma diagonal duas vezes. Então, se eu vou contar uma coisa duas vezes, eu, obviamente, uso a operação inversa. Eu divido por 2 para não contar essa mesma coisa duas vezes, para não haver duplicidade. Certo, galerinha? Aí vejam que interessante. Então, já sei aí que o meu total de diagonais para um quadrilátero são 2 diagonais. E partindo de um vértice, eu tenho apenas uma. Se eu aumento aqui a quantidade de lados e vou agora para um pentágono, olha que interessante. Eu vou começar isso aqui. Vejam só, partindo agora de um vértice, eu tenho quantas diagonais? Veja, como eu disse a vocês, sempre 3 vértices vão ser consecutivos. Por isso que eu diminuo 3. Se o total de vértices agora para o pentágono é 5, quando eu subtraio aí os 3 que são consecutivos, me restam quantos? 2 vértices. E justamente esses 2 vértices, vamos tomar até como exemplo o que tem aí. Então, meu vértice aqui, justamente esse vértice aqui e esse outro aqui são os únicos que não têm uma ligação com esse vértice aqui inferior. Compreende? São os dois que são opostos, não tem ligação direta com esse. Então, justamente agora, partindo de um vértice para o pentágono, eu vou ter quantas diagonais? 2. Muito bem, certo? E aí, vejam só, se partindo de um vértice eu tenho 2 diagonais, então, se eu tenho ao todo 5 vértices aí no meu pentágono, obviamente eu só ia fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 5, ou seja, 2 aqui, como já estão aí essas diagonais na cor amarela, 2 aqui é 4, 2 aqui 6, 2 aqui 8, 2 aqui 10, entende? Então, ao todo, com duplicidade, eu teria 10 diagonais. Com duplicidade, eu tenho 10 diagonais. Só que a ideia é que eu não posso ter duplicidade de diagonais. Eu quero o total de diagonais. Agora, sem duplicidade, sem contar a mesma diagonal 2 vezes. Então, como eu tenho essa conta aí, eu vou dividir agora por quanto? Por 2. E aí, eu vou encontrar o total de diagonais que eu vou ter para o meu pentágono, que vai ser quantas? 5. Percebe? Se eu conto isso aqui, desse vértice até aqui, e depois eu pego e conto daqui até lá de volta, eu estou contando o mesmo segmento 2 vezes. E idem para os demais segmentos, e idem para as demais diagonais. Então, por isso essa divisão por 2, para o quê? Tirar essas duplicidades. E aí, pessoal, para nós não perdermos muito tempo aqui, né? Eu posso continuar essa fórmula sucessivamente. 6, 7, veja como vai ficando a coisa. Eu vou parar aqui. Um decágono. Percebam que no decágono, a quantidade de diagonais, certo? Que eu vou ter tirando essas duplicidades, são quantas? 35 diagonais. Vocês podem ver aí em amarelo e em verde, né? Muitas diagonais mesmo, certo? E partindo de um vértice, eu vou ter quantas? 7 diagonais, partindo de um vértice. Então, a conta natural seria o quê? Seria 7 vezes quanto? Vezes 10. Então, ao todo, eu teria 70 diagonais, com duplicidade. Então, por isso a divisão por 2 na fórmula. Entendem? Por quê? Porque eu tiro essas duplicidades. Contar o mesmo segmento, a mesma diagonal 2 vezes. Então, por isso que cai para 35. E assim sucessivamente. Eu posso crescer isso aí. Tá vendo? 12, 13, tá vendo? 15, né? Veja como vai ficando aí a quantidade de diagonais, né? Tá vendo? Como vai ficando aí, bem grande a quantidade, 20. Eu vou voltar aqui para o 20, né? O icoságono, né? Vejam que o icoságono ele tem as 170 diagonais. Diagonal que só, né? E partindo de um vértice eu tenho quantas? 17. Lembrando, a divisão por 2 justifica-se porque senão eu vou contar diagonais 2 vezes. Certo, pessoal? Então, isso aí é uma demonstração para que vocês possam entender aí o porquê a fórmula é como é. E aqui eu quero fazer mais um exemplo só para a gente treinar mesmo essa coisa aí da fórmula.
certo? E esse exemplo de diagonais eu quero aí tratar com vocês dizendo o seguinte, né? Vamos supor que nós temos aí, né? Vou dar o exemplo aí para vocês, certo? O exemplo, imaginemos aí que nós temos um polígono com 16 lados, por exemplo. Então, em um polígono com 16 lados, quantas diagonais teremos, né? Então, veja só. Essa situação aí, eu poderia fazer o desenho e traçando as diagonais, conforme nós vimos aí no nosso programinha, né? E assim traçar as diagonais, lembrando de não traçar diagonais duas vezes e depois contar. Então, seria uma maneira de responder essa questão aí, né? Desenhar um polígono com 16 lados, certo? Então, eu desenho meu polígono com 16 lados e depois eu saio contando as diagonais, saio ligando os vértices que não tem ligação e depois eu saio contando, lembrando de ter cuidado com as duplicidades. É uma maneira de responder essa questão. Se vocês fizerem dessa forma, não está errado. Porém, não vai ser a mais adequada. Por quê? Porque nós temos uma fórmula para isso. E aí, qual é a fórmula? A fórmula diz o quê? Diagonais, né? Vai ser o quê? Vai ser eu pegar aí, multiplicar o número de lados, né? Vezes, aí lembrando, a quantidade de lados, né? Vértices, dá no mesmo, menos 3. E aí eu pego essa fórmula aí, né? E faço o quê? E divido por quanto? Por 2, para tirar as duplicidades, certo, galerinha? E aí, lembrando, né, que nós podemos agora levar em consideração quantos lados eu tenho, quantos vértices. Não são 16, então faço simplesmente a substituição, né? Eu pego aí 16 vezes quem? 16 menos 3. E isso aí eu vou fazer o quê? Vou pegar isso aí, escrever como uma fração, né? Que é uma divisão. E vou dividir aí por quanto agora? Vou dividir por 2, certo, galerinha? E aí, fazendo essas contas aí, certo? Nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar que o número de diagonais vai ser quanto? Lembrando, eu multiplico. Aqui eu vou fazer até alguns artifícios com vocês, certo? Algumas coisas que nós usamos aí na matemática. Aqui eu subtraio, né? Subtraio aí 16 menos 3, obtendo assim quanto? 13. Né? E aqui eu vou usar alguns macetes da matemática, né? Eu faço o cancelamento desse com esse, a divisão, 16 por 2, 8. Né? Eu posso fazer esse cancelamento aqui, já que aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso fazer esse cancelamento do 16 com 2. E por fim eu fico aí simplesmente com 8, que é o resultado dessa divisão de 16 por 2. Como eu já cancelei esse 2 com 16, fazendo a divisão, porque toda fração é uma divisão, então aí resta fazer o quê? Multiplicar aqui, 8 vezes 13. Aí eu faço o quê? 8 vezes 3, quanto? Isso, 24, né? Então, 4 aí vai a 2. Né? 8 vezes 1, 8, mais 2, quanto? 10. Isso mesmo. Né? Então, o número de diagonais aí é quanto? 104. Certo, galerinha? Se nós voltarmos lá para o nosso programinha, nosso software, né? Tá aqui em número de vértices, ou seja, de lados 20, né? Vamos diminuir aí, né? Vou dar uma animação. E aí vamos fazer essa verificação, se as nossas contas estão corretas. Né? 18, 17, 16. Opa, paramos aí. Subir mais um pouquinho. Hein? 15, né? Subir aí para 16. Né? E aí para 16, veja qual é o número de diagonais. Né? Tá vendo? 104. E percebam que as contas foram as mesmas que nós fizemos lá. É claro que aqui ele usou de alguns artifícios diferentes, né? Mas, como nós sabemos em matemática, nós temos aí vários caminhos. Aqui ele subtraiu, né? Deu 13, e aqui ele multiplicou normalmente. 16 vezes 13, deu 208, dividiu por 2, que deu 104. O que nós fizemos lá foi algo parecido, a diferença foi só aqui, que ao invés de multiplicar 16 por 13, nós aproveitamos aqui que 16 é múltiplo de 2, e fizemos esse cancelamento aqui, 16 dividido por 2, 8. E multiplicamos vezes 13, para chegar lá no final é 104. Então percebam que eu posso tanto fazer um desenho
mas concordam que não seria um desenho simples. Olha o desenho que vocês teriam que fazer para poder encontrar aí o número de diagonais, certo, galerinha? Então, fica aí a dica. Quaisquer dúvidas, podem usar lá, né, o ícone em atividades no plural, onde nós temos lá dúvidas e comentários. Entrem lá e estamos juntos, certo, galera? Um abraço e até mais!